Captain. Let's move. ABC Thursdays. Firefighters, we're family. Station 19 is back for its final and hottest season yet. The subject has explosive chemicals. With fiery romances. You're the love of my life. And Andy is finally in charge. I'm going to be the best damn captain the station has ever seen. Station 19. All new Thursdays, 10/9 Central on ABC and stream on Hulu. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana e que tudo esteja correndo bem para vocês. E no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma história que ela é bem recente, ela aconteceu em 2002, se eu não me engano. E eu não vi muitas pessoas falando sobre ela, e ela é uma história bem interessante que tem um pouquinho do que a gente está familiarizado, assim, que é o True Crime. O True Crime vai entrar na história, não que a gente esteja falando de True Crime, mas o gênero True Crime vai entrar nessa história. Então, é uma coisa bem interessante, bem diferente, assim, que eu achei que muitas pessoas iam falar sobre. Eu não vi muitas pessoas falando sobre esse caso. Então, eu espero que vocês gostem e vamos ao caso de hoje. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar aqui alguns avisos. Iremos abordar assuntos como assédio sexual de uma criança, depressão, transtornos de estresse pós-traumático, bipolaridade, BDSM, automutilação, estupro, abuso de substâncias como álcool e drogas. Se vocês não se sentirem confortáveis com qualquer desses assuntos, por favor, não escute o episódio de hoje. O episódio de hoje é sobre Frank Fitzgerald. Frank era descrito por sua família como um homem muito bondoso e uma pessoa maravilhosa. Não se tem muita informação sobre ele. Não consegui nem saber se o nome dele era realmente Frank ou se era um apelido. Não consegui achar nem ao menos a data do nascimento dele. Como eu sempre falo para vocês, conseguir informações sobre as vítimas é sempre um trabalho muito difícil, porque temos muitas informações sobre os criminosos e nada sobre as vítimas, mas eu acho sempre muito importante eu dar pelo menos um espaço para falar das nossas vítimas primeiro, ao invés de falar dos terríveis fatos que aconteceram com elas. A única coisa que eu consegui achar sobre Frank é que ele foi muito amado por sua família. Ele era o mais novo dentre os irmãos, tendo apenas 25 anos quando o crime aconteceu. Ele era pai de 2 crianças que nunca terão a chance de conhecer o pai que elas tinham. Como vocês sabem, aqui no podcast, eu sempre viso colocar o máximo de informações sobre as vítimas dos casos que eu falo, porque eu acredito que elas que são as reais protagonistas das histórias. São elas que perdem a vida e não os criminosos. Lógico que é muito interessante saber sobre os criminosos, porque a gente quer entender o porquê eles fizeram o que fizeram. Mas nós nunca podemos esquecer das vítimas e o quanto elas deixaram para trás. Por exemplo, a nossa vítima de hoje deixou 2 filhas para trás, que não vão ter a chance de crescer com o pai delas. Deixou sua família despedaçada para trás para lidar com uma dor que é inimaginável. Então eu queria deixar aqui esse espaço para Frank. Independentemente do que vocês vão ouvir sobre ele a seguir, ele era uma pessoa que cometeu muitos erros também, mas não vou deixar de falar sobre ele, que é a nossa vítima do caso de hoje. E foram assim que os eventos do caso de hoje infelizmente aconteceram. Era julho de 2022, na Inglaterra, quando a polícia recebeu uma ligação dizendo que sua amiga tinha acabado de ligar para ela pelo FaceTime e mostrado o corpo do seu namorado para ela por videochamada. A polícia local imediatamente pega todas as informações necessárias para ir atrás dessa denúncia e vai até o local. Chegando lá, ao tocar a campainha, eles encontram uma mulher, Shay Grubbs, de pijama, fumando um cigarro, calma e completamente colaborativa com a polícia. Os policiais que foram até o local relatam que quando Shay abriu a porta, eles sentiram um cheiro muito forte de água sanitária, vindo de dentro da casa, e acharam aquilo um pouco suspeito, mas seguiram com a investigação mesmo assim.
Eles pedem para entrar na casa e ela aceita normalmente. Os policiais acabam explicando que eles foram lá para investigar uma denúncia feita que havia um corpo dentro daquela casa. Sem muito o que fazer, Shay deixa os policiais procurarem pela casa. E é quando eles encontram Frank Fitzgerald morto no chão, em cima de uma sacola de lixo preto, cheio de facadas no peito e a garganta dilacerada. Procurando mais para dentro do quarto, eles veem pôster de diversos serial killers na parede e uma coleção de adagas penduradas. No banheiro, uma adaga estava lavada em cima da pia, ainda molhada, uma evidência possível para os policiais para investigar. Shay não disse nada, não tinha o que justificar o porquê o namorado dela estava morto em seu quarto, com diversas facadas no peito e no pescoço. É então que a polícia prende Shay Groves pelo assassinato de Frank Fitzgerald. Vamos falar um pouco ou bastante sobre Shay Groves, não é mesmo? Nascida em janeiro de 1996, ela teve uma infância muito difícil, cheia de muitos traumas. É dito no podcast Usual Disclaimer que a infância dela foi cheia de muita violência física, psicológica e sexual. E quando ela foi para a escola, não bastando a violência que ela sofria dentro de casa, ela sofreu muito bullying na escola. Ela era considerada uma gótica, gostava de coisas mais sombrias e sofreu bullying por causa disso, por ser diferente do que as crianças estavam acostumadas a ver todos os dias. Além de sofrer bullying por ser gótica, ela era parcialmente surda e usava um dispositivo com 11 anos de idade, chamado de implante coclear, para que ela pudesse ouvir com clareza. Com 13 anos de idade, para lidar com a dor de tudo que estava acontecendo com ela, ela começa a se cortar e ter depressão. Nós já conversamos aqui bastante sobre como a saúde mental é um tópico muito importante e como isso foi acarretar em grandes traumas que podemos levar para o resto das nossas vidas. A depressão é considerada pela Organização Mundial da Saúde como o mal do século. No sentido patológico, a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. A depressão provoca ainda a ausência de prazer em coisas que antes faziam bem e grande oscilação de humor e pensamentos, que podem culminar em comportamentos e atos suicidas. Além das alterações de humor e irritabilidade, ansiedade e angústia, a depressão possui diversos sinais e sintomas, que podem ser isolados ou somatizados. Os principais sintomas da depressão são irritabilidade, ansiedade, angústia, desânimo, cansaço fácil, necessidade maior de esforço para fazer as coisas, diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer, desinteresse ou falta de motivação e apatia, sentimento de medo, insegurança, desesperança, desespero e desamparo, pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, baixa autoestima, entre outros. A depressão é uma tristeza profunda e muitas vezes sem conteúdo, sem motivo aparente. Mesmo se algo maravilhoso acontecer ou estiver acontecendo, a pessoa continuará triste. A depressão é um assunto muito sério e deve ser levado muito a sério. Não é uma frescura, é uma doença patológica com a falta de serotonina o suficiente para que a pessoa se sinta bem consigo mesma. Gosto sempre de explicar os transtornos psicológicos todos que os personagens têm nessas histórias reais que eu conto para vocês, porque eu acho importante a gente entender um pouco, cada vez mais, sobre as doenças mentais e termos a mente mais aberta para aprender novas coisas a cada episódio que vocês escutam e eu escrevo. Então, quando descobriram que Shay estava se cortando, foi quando ela foi internada pela primeira vez em uma instituição psiquiátrica para tratar da sua depressão. E com a sua estadia lá, Shay foi diagnosticada com bipolaridade. Nós já conversamos bastante até sobre os nossos criminosos que têm esse transtorno, então não vejo necessidade de explicar mais uma vez o que seria o transtorno para vocês. E com esse diagnóstico, as coisas não iam bem para Shay. Então, com 13 anos de idade, ela resolve usar drogas e beber álcool para se sentir melhor. Quando Shay tinha 15 anos de idade aproximadamente, ela fugiu de casa, querendo fugir da situação que ela tinha dentro de casa e achar algum lugar que seria melhor do que a casa dela, que era cheia de abuso. Ela não achou nada por muito tempo. Ela ficou por muito tempo dormindo no sofá de várias pessoas, sem saber muito bem para onde ela poderia ir. Ela viveu com diversos namorados, que eram todos abusivos com ela, por sinal. O que mostra aqui
Parece que a questão do abuso seguia ela em qualquer lugar que ela fosse. Ela ficava com os namorados, as coisas não iam bem entre eles, ela era expulsa de casa e esse ciclo se repetia. E com isso, ela foi lidando da pior forma possível, lidando com bebidas, drogas, qualquer coisa que ajudasse ela a lidar com tudo que ela estava passando. E como eu falei, Shay era gótica, e gostava muito de ser assim. Ela era bem o estilo típico de gótica, que gostava de cores escuras, filmes de terror e heavy metal. Os amigos dela falam que ela era muito manipuladora. Não acredito que esses sejam os reais amigos de Shay, porque ela não era de ter muitos amigos também. Ela sempre foi uma pessoa muito sozinha. Ela tinha 2 amigas muito próximas dela, a Lauren e a Vicky, mas no geral, ela era bem excluída socialmente. Essas amigas dela falaram recentemente em uma entrevista dizendo que ela era a líder do grupo e que ela manipulava suas amigas. Vicky disse que ela e Lauren eram muito suscetíveis a serem manipuladas e por isso acabaram fazendo tudo o que Shay quisesse. Até que aos 20 anos, ela conheceu um homem com o nome de Ashley e esse foi o primeiro relacionamento, entre aspas, saudável que ela teve. Não se sabe muita coisa sobre esse relacionamento que ela teve, mas aparentemente ele não parece ser igual aos namorados que ela teve. Shay começa a melhorar bastante nesse relacionamento. Ela se vê pela primeira vez em um lugar estável, onde ela poderia viver melhor, até que ela descobre que ela estava grávida. Isso muda tudo para Shay, porque ela larga tudo, larga a bebida, larga as drogas, e ela queria o que era melhor para o seu bebê, e que ela iria se dedicar muito para essa criança. Ela começa a procurar por ajuda de médicos para a sua saúde mental e com isso ela foi diagnosticada também com um transtorno de estresse pós-traumático, um assunto que conversamos muito no episódio da Eddie Hall, mas para relembrar, é uma coisa muito comum que acontece com pessoas que participaram de eventos traumáticos como a guerra no Iraque ou até mesmo em casos de pessoas que sofrem extrema violência psicológica e física dentro de casa, como é o caso de Shay. Esse transtorno é uma perturbação mental que pode se desenvolver em resposta à exposição de eventos traumáticos, como, por exemplo, agressão sexual, guerra, acidentes, outro tipo de ameaça à vida da pessoa. Os sintomas mais comuns são pensamentos, sentimentos ou sonhos perturbadores relacionados a um evento traumático, estresse físico ou psicológico perante a exposição a indícios ou recordações do trauma, esforço para evitar situações que recordam o trauma, alteração na forma de pensar e sentir, e o aumento da reação de luta ou fuga do cérebro, que é quando liberamos adrenalina, que causa alterações no nosso organismo para nos preparar para enfrentar o perigo. Entre essas reações está a aceleração do coração, buscando enviar mais sangue para os músculos, aumentando o suor e a inquietação. E em abril de 2017, Shay dá à luz a uma menina, e ela amou muito cada minuto desde que sua filha tinha nascido. Ela amou se tornar mãe e ter alguém para que ela pudesse cuidar. O que é uma coisa muito boa, porque como todo o passado que ela teve, é muito bom ouvir que ela quis dar o melhor para sua filha, ao invés de negligenciar a filha como fizeram com ela. Mas a felicidade do nascimento da sua filha logo acabaria, porque ela e o pai da menina acabaram se separando. Ela foi deixada praticamente sem teto e com uma criança para cuidar sozinha. Elas não tinham para onde ir e acabaram indo para um centro de refugiados por um tempo, como a única opção para onde morar. Depois de um tempo, Shay se reconecta com a sua amiga Lauren e elas decidem morar juntas. A situação não tinha como ficar melhor, porque Lauren tinha uma filha também, praticamente da mesma idade da filha de Shay, o que foi ótimo, porque as duas, mães solo, poderiam ajudar a criar suas filhas enquanto dividiam o mesmo teto. A vida de Shay havia mudado completamente, para melhor, digamos assim. Porque alguém que vivia em um lar abusivo, agora estar morando com uma amiga de infância, criando sua filha em um ambiente saudável, era uma coisa muito boa para ela. Ela tinha uma filha agora e ela sabia o que realmente era importante em sua vida. Ela havia mudado muito e para melhor, mesmo com um diagnóstico de bipolaridade, de transtorno de estresse pós-traumático. Ela conseguiu vencer tudo e se tornar uma boa mãe e uma pessoa melhor. Mas como nada é bom como parece, a relação de Lauren e Shay não era nada boa. Como havíamos comentado, ela poderia se tornar muito manipuladora e ainda ela era assim, e fez com que Lauren se sentisse inferior a ela, fazendo ela lavar suas roupas, enrolar seus cigarros e até mesmo fazer Lauren colocar as meias nos pés dela.
Então, estamos vendo aqui que Shay coloca em ação o que ela sempre viu dentro de casa, um tipo de abuso psicológico com a sua amiga. Lauren tinha que cuidar de tudo sozinha, cuidar das 2 crianças pequenas e de Shay ainda por cima. A situação não era nada boa para a amiga de Shay. E ficou ainda pior quando Shay agrediu Lauren fisicamente. Shay precisava se sentir no controle de tudo. Ela sempre tinha que se sentir superior com todas as suas relações. O que mostra aqui o lado ruim de Shay. E é uma coisa que eu queria entrar com vocês e discutir um pouco sobre isso. Por mais que ela tenha sofrido muito e enfrentou diversos problemas psicológicos, nada vai justificar você ser ruim na vida de outra pessoa, de você causar algum mal para o próximo. Nós vimos isso no caso de Conrad Roy, em que Michelle Carter tinha os problemas dela mentalmente, mas nada justifica o fato dela ter encorajado Conrad a se matar daquele jeito. O mesmo acontece aqui com Shay agora. E mais pra frente, no nosso caso de hoje, não tem como justificar as ações de alguém só porque ela sofre de algum distúrbio, o mais grave que seja. Desde os serial killers que tinham seus problemas também e passaram por momentos muito difíceis em suas infâncias, nada vai justificar o fato deles matarem brutalmente dezenas de pessoas. Acho importante a gente estabelecer aqui que, além de estudar um pouco sobre psicologia e sobre como era a infância dos criminosos, a gente entender que não se justifica as ações terríveis que eles cometeram com outras pessoas. Voltando ao caso, e com isso, a pandemia atingiu o mundo, e todos nós ficamos ilhados em casa sem ter muito o que fazer. E não foi diferente para Shay. Ela começou a gostar de true crime, como a maioria de nós também começou a gostar na mesma época. Shay sempre foi interessada em true crime. Ela sempre leu os livros, viu documentários a respeito disso, mas agora estava consumindo a vida dela. Ela ficou literalmente obcecada pela vida dos serial killers, principalmente. Ler livros diversas vezes e saber cada detalhe sobre eles. E vamos lá. Esse assunto foi uma coisa muito discutida na mídia. E eu acho que temos que discutir um pouco aqui também. Gostar de true crime não é uma coisa ruim. Falando uma pessoa que tem literalmente podcast de true crime. Mas enfim, acho que é uma das coisas mais interessantes que temos hoje em dia. Poder entender a psicologia dos criminosos, tentar entender o que para nós não faz sentido. Porque não pensamos da mesma forma que os criminosos pensam. Essa é a parte interessante de gostar de true crime, pelo menos no meu ponto de vista. Mas como muitos casos que já conhecemos, algumas pessoas se inspiram nesses serial killers, como se eles fossem ídolos ou algo parecido. E é aí que mora o perigo. Glorificar uma pessoa pelos crimes que ela cometeu é onde tem algo errado em gostar de true crime. Shay glorificava os serial killers, ela era fascinada por eles. Tanto que ela tinha pôsteres na parede do quarto com imagens de serial killers como Ted Bundy, Mira Ridley, Peter Sutcliffe, Richard Ramirez, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, entre vários outros. Ela admirava o que os serial killers faziam. Ela se interessava na parte dos crimes e até mesmo se inspirava um pouco neles, o que passa do limite e a bandeira vermelha já está posta sobre essa obsessão de Shay. Shay tentou explicar o porquê ela tinha os pôsteres na parede do quarto dela, dizendo que era uma piada, que era só uma brincadeira, e irônica. Que ela tinha as imagens de pessoas que mataram milhares de pessoas juntas na parede dela. O que é uma coisa doida de se pensar que ela acha isso engraçado, quando a vida de várias pessoas foram perdidas. Ela tinha também uma coleção de armas, principalmente adagas decorativas em seu quarto, o que torna as coisas um pouco pior, para mim pelo menos. Porque toda pessoa que é fascinada por armas, para mim, se torna uma pessoa extremamente perigosa, mas enfim, essa é a minha opinião. Ela disse também que era para os rituais que ela fazia. Ela era pagã e fazia rituais. Não sei, não me perguntem, é o que está escrito na mídia. Então, as armas eram para isso. E é quando ela conhece o namorado, Frank Fitzgerald, a nossa vítima de hoje. Eles se conheceram em um pub e ele era alguns anos mais novo que ela. Mas ela achou ele uma graça logo de primeira vez que ela viu ele. Com o tempo, os dois se foram conversando e viram que eles tinham muita coisa em comum, como, por exemplo, que eles eram pais solos, porque Frank tinha 2 filhas, também pequenas, que ele estava criando sozinho. E a partir dessa noite, eles começaram a namorar. Simples assim. O relacionamento dos dois se baseava nas filhas deles,
no pub que eles se conheceram, em ser violentos um com o outro quando eles bebiam demais, e BDSM. BDSM era uma coisa muito importante no relacionamento dos dois. Para os que não sabem, o BDSM pode ser descrito como uma espécie de jogo na hora do sexo. A sigla que vem da palavra em inglês é um acrônimo para a expressão bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Ou seja, pode rolar algum tipo de agressão, como por exemplo tapas, e isso gerar prazer sexual aos envolvidos. Mas apesar da questão física estar em jogo aqui, é sempre bom ter em mente a questão do consentimento. Ambos precisam ficar 100% confortáveis na prática. Então, esse tipo de sexo para os casais é uma coisa que eles tinham em comum, ter o mesmo fetiche e fantasias sexuais que o outro trouxe, ainda os dois cada vez mais próximos. Muitas fontes afirmam que Shay começou a usar drogas depois que ela começou a namorar com Frank. É dito em diversos lugares que Frank era usuário de cocaína e incentivou muito Shay a voltar a usar drogas com ele, já que ela tinha largado de usar tudo quando ela engravidou de sua filha. Shay começou a decair cada vez mais durante os 5 meses que ela ficou junto de Frank. Ela começou a beber, usar drogas e parou de fazer o tratamento para bipolaridade e para estresse pós-traumático. Ela começou a passar cada vez menos tempo com seus amigos e passar mais tempo com Frank, o que de certo ponto é uma coisa até que normal quando se começa a namorar, mas era uma forma que ela simplesmente parou de sair com todas as amigas dela. Ela simplesmente abandonou suas amigas para ficar com seu namorado novo. E eles passavam a maior parte do tempo fazendo sexo. A relação dos dois se baseava em basicamente isso. E não era um sexo normal, era um sexo muito violento. No começo, era uma coisa que era um acordo entre os dois. Eles tinham até mesmo uma palavra de segurança. Mas com o tempo, o consentimento não era uma coisa mais visível e as coisas começaram a ficar cada vez mais violentas, ao ponto que se tornou literalmente uma violência doméstica, de acordo com o que Shay disse mais tarde. E era uma coisa que vinha dos dois lados, não somente de um, só para deixar claro aqui. Tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar também, sobre consentimento. É um assunto muito delicado, porque pode acabar virando um estupro de certa forma. É um assunto muito pesado e que tem que ser falado aqui. A relação sexual dos dois passou do ponto de pedir consentimento para certo tipo de agressão, fazendo com que se tornasse uma coisa tóxica e até mesmo se tornar uma violência doméstica, como é relatado pela própria Shay. Eu não entendo nada sobre esse tipo de coisa, mas o consentimento é uma parte fundamental para esse tipo de relação sexual. É uma linha tênue entre o prazer e a dor física. Pelas pesquisas que eu fiz para esse episódio, todo relacionamento BDSM tem uma palavra que significa que aquilo passou dos limites. Uma que para a pessoa se acalmar e os parceiros reavaliarem se a pessoa se sente confortável fazendo isso ou não, e uma palavra para aprovar aquela ação que o parceiro fez. Tem um jeito de ser feitas as coisas com segurança para todos os participantes, mas esse não foi o caso de Shay e Frank. Eles descontavam a raiva um no outro no sexo. Muitas vezes, não pediam autorização para fazer certas coisas. É dito que Shay uma vez chegou a dizer para Frank que ela não estava confortável com o que ele estava fazendo. Mas como ela não falou de um jeito firme o suficiente, ele interpretou apenas como roleplay, e não como uma palavra de negação sobre a ação que ele estava fazendo. E ele chegou até mesmo a dizer, esse foi um ótimo estupro, não foi? Mostrando que ele também sabia que estava fazendo uma coisa completamente errada. Sem contar que Shay tinha câmeras em seu quarto gravando tudo o que estava acontecendo, o que ajudou a polícia mais tarde a ver tudo que eu estou contando para vocês agora. Fora do quarto, o relacionamento dos dois ia de mal a pior. Eles brigavam muito e só sabiam discutir. Tinha muitos ciúmes envolvidos, um sendo possessivo com o outro, contando o que cada um fazia. Queriam sempre ler as mensagens do celular um do outro, sempre acusando o outro de traição. Então o relacionamento dos dois não ia bem. E quando eles iam para o quarto, eles descontavam suas frustrações um no outro no sexo, sendo violentos e até mesmo não pedindo consentimento para fazer certas coisas, tornando, mais uma vez, um tipo de violência doméstica. Shay começou a ter episódios depressivos novamente, e começou a se cortar cada vez mais. É dito que ela parou de se cortar na época que ela conheceu Frank, mas com o tempo e os problemas no relacionamento,
ela voltou a decair em todos os aspectos da sua vida. Ela voltou a estaca zero. O relacionamento foi ficando cada vez mais abusivo com o tempo, não só no quarto, mas fora também. Em junho de 2022, eles sempre acusavam o outro de traição, mas agora estava em um nível completamente doentio. Eles tinham até nomes das pessoas que achavam que eles estavam traindo um outro. A razão de Shay achar que Frank estava traindo ela era porque ela tinha pegado uma doença sexualmente transmissível e ela tinha certeza que foi de outra pessoa que ele havia pegado e passado para ela. As amigas de Shay disseram na época que o ódio que ela sentia por Frank começou a aumentar. Ela sempre estava brava com ele por alguma coisa que ele tinha feito, sempre falando mal dele para as amigas dela, e Shay até mesmo chegou a dizer que queria machucar Frank, queria que ele sofresse, que ela iria soltar os vídeos que os dois fazendo sexo e editar as partes para que parecesse que ele realmente estava estuprando ela. Nesse período, eles terminaram e voltaram rapidamente, o que era uma coisa que acontecia com muita frequência. Frank, depois de um tempo, achou no celular de Shay mensagens que comprovavam que ela estava traindo com um dos ex-namorados dela. Ele virou um bicho, ele ficou furioso com ela e até mesmo ameaçou bater nela. Mas ele acabou não batendo nela e sim dando socos na parede, como todo homem alfa escroto faz. 2 dias depois, eles estavam mais calmos e queriam conversar um pouco para amenizar a briga. Os dois acabaram bebendo muito, cozinhando alguma coisa para comer. Eles começaram a gritar um com o outro, jogando o celular do outro na parede. A vibe dos dois estava muito intensa, e eles estavam discutindo bastante. Com o tempo, as coisas foram só piorando. Até que Frank decide ir para o quarto de Shay dormir, e ela levanta, pega o celular dele e começa a mexer nas mensagens dele. Como diz a minha mãe, quem procura acha. Shay achou mensagens que Frank estava conversando com uma garota. E pior, a garota disse que ela tinha 13 anos de idade. Sim, eu sei. Se vocês quiserem surtar agora, eu super entendo, mas segura um pouco porque essa parte vai ter um desfecho um pouco diferente do que vocês estão imaginando. Shay tinha certeza que agora ele não era somente um traidor, ele era um pedófilo também, que desencadeou uma série de gatilhos nela. Ela ficou furiosa com ele e tudo voltou para ela, toda a sua infância cheia de abusos e tudo que ela tinha passado na vida, como ela tinha sido abusada sexualmente quando ela era criança, e isso enfureceu ela de um jeito que ela fala que ela nunca ficou tão nervosa e brava com alguém quanto ela ficou com Frank naquele momento. A garota quem Frank estava falando, depois descobriram que na verdade ela tinha 17 anos de idade, ainda uma criança comparada a ele que tinha 25, e foi descoberto depois que ele bloqueou a menina assim que ela descobriu a idade dela. Mas para Shay, ela tinha acabado de ler mensagens trocadas por seu namorado com uma menina de supostamente 13 anos de idade, e isso enfureceu ela. Então, ela correu para o quarto, cheia de ódio, pegou uma adaga que ela tinha na decoração do seu quarto e esfaqueou Frank no pescoço enquanto ele dormia. Ela conseguiu dilacerar a artéria coronária dele, a jugular dele, mas ela não parou no primeiro golpe. Ela continuou a atacar ele. E a maior parte foi no peito, num total de 22 facadas. Depois que ela terminou, Shay sentou na cama e começou a processar o que ela tinha acabado de fazer. Ela percebeu que o barulho que vinha da garganta dele tinha parado e ele não se movia mais. Shay tinha certeza que ela tinha acabado de matar seu namorado, Frank Fitzgerald. E ela, como fã de True Crime, começou a repassar tudo que ela aprendeu nos documentários de serial killers favoritos dela e todos os programas que ela tinha assistido sobre o assunto. Ela tinha que arranjar um álibi urgentemente. Ela sabia como limpar a cena do crime perfeitamente e ela estava pensando em um jeito de se livrar do corpo do namorado. Então, ela mandou mensagem para o ex-namorado para passar mais tarde na casa dela, mas ele acabou não aceitando. Então, ela manda mensagem para sua amiga Vicky, dizendo que Frank tinha acabado de sair da casa dela. Shay manda diversas mensagens tentando criar um álibi para ela. Então, ela vai para o quarto da sua amiga Lauren, que estava na casa enquanto tudo isso aconteceu, e conta que ela tinha acabado de fazer. Ela tinha acabado de matar seu namorado. Elas duas vão até o quarto de Shay e ficam olhando para o corpo de Frank, pensando no que elas iriam fazer. Elas pensaram em enterrar ele no jardim, pensaram em tentar simular um suicídio, e enquanto elas tinham várias ideias do que elas iam fazer, elas começaram a limpar a cena do crime. Shay começou a chantagear Lauren,
dizendo que ela tinha limpado o sangue do quarto dela e que agora ela era cúmplice do crime que ela cometeu. E se Lauren entregasse ela para a polícia, ela iria cair junto com ela. Ela disse que ela tinha muito medo de Shay. Então, ela fez o que ela tinha que fazer para não acarretarem maiores problemas para ela, ou até mesmo ser morta. Então, não aprendendo nada sobre True Crime, Shay usa o FaceTime para ligar para sua outra amiga Vicky, e literalmente mostra o corpo de Frank para ela, dizendo que ela tinha, na verdade, matado o namorado. A amiga dela começou a gritar, tendo uma reação completamente contrária ao que ela esperava, provavelmente, mas Shay estava rindo e sorrindo, não se importando com a reação da amiga dela. Todos nós sabemos que não devemos contar nada para ninguém sobre o crime que a gente cometeu. Isso é o que a gente aprende nos crimes que a gente vê no True Crime. Por isso que serial killers agem sozinhos, porque a chance de alguém contar para a polícia é maior. E foi exatamente o que aconteceu. 6 horas depois do crime, a polícia estava batendo na porta de Shay para investigar a morte de Frank, porque Vicky foi a pessoa quem denunciou a amiga para a polícia. Assim que a polícia chegou na casa de Shay, ela atende a porta com um cigarro na boca e como se nada tivesse acontecendo. Como se ela não tivesse literalmente matado alguém exatamente 6 horas atrás. Então, quando a polícia entra na casa dela, ele sente o cheiro forte de água sanitária. A polícia foi bem direta para ela e disse que eles estavam ali para investigar a morte de Frank Fitzgerald e que eles estavam ali atrás de um corpo. Então, como ela já tinha deixado a polícia entrar, não tinha muito o que fazer. Os policiais entraram no quarto dela e viram Frank morto em cima de sacos de lixo. Eles acharam no banheiro uma adaga molhada, que aparentemente era a única que estava fora do lugar, que teria sido usada para matar Frank. Shay e Lauren foram presas na cena do crime. Eles levaram as duas para interrogar sobre o assassinato de Frank. Eles não sabiam qual era o envolvimento das duas naquele momento do crime, então eles precisavam levar as duas para a delegacia. Lá, Shay não tinha como negar que houve um assassinato e que ela era responsável. Mas ela falou que era por legítima defesa. Sim, eu sei. Acalmem os ânimos, que eu também fiquei bem nervosa nessa parte, mas tudo bem. Que eles tinham brigado fisicamente e que ela genuinamente acreditava que ela estava em perigo. Ela falou que ele estava em cima dela, a enforcando, ao ponto dela começar a não conseguir respirar. Então ela falou que ela conseguiu se livrar dele, ir até uma das suas estantes, pegou a primeira coisa que ela viu na frente e bateu nele. Só que quando ela olhou, ela percebeu que era uma adaga e que ela tinha acertado o pescoço dele. Shay disse no interrogatório que Frank era um pedófilo, porque ela tinha descoberto mensagens com uma garota de 13 anos de idade e que ela odiava ele por ser assim. Mas a história de Shay não alinha nada com a cena do crime dizia. Como, por exemplo, nada na versão dela explica as 22 facadas no peito que ele sofreu, e não a única facada que ela deu por legítima defesa, como ela havia falado. A polícia chegou até mesmo a perguntar para ela o porquê ela continuou faqueando ele, e ela disse que ele começou a fazer muito barulho e ela queria acabar com o sofrimento dele logo. Que boazinha, não é mesmo? Acabar com o sofrimento do namorado esfaqueando ele mais 21 vezes. Enfim. Só que a autópsia de Frank mostrou uma outra coisa. O ângulo das facadas foi o que quebrou a versão de Shay, porque as feridas e o ângulo dava para ter noção de que ele provavelmente estava deitado na hora que ele foi atacado, sem contar que ele não tinha nenhum ferimento de defesa para falar que foi um ataque enquanto ele estava acordado. O que fez com a polícia não acreditasse em Shay foi Lauren também, que acabou contando tudo o que ela sabia e que ela era uma pessoa muito brava e cheia de ódio, que Shay tinha seus ataques de raiva, que ela tinha problemas com o namorado dela por muito tempo e que eles não tinham um relacionamento saudável e tudo o que já conversamos no decorrer desse episódio. Lauren contou como Shay era manipuladora, tanto que ela estava metida nessa situação, no meio de uma investigação policial sobre um assassinato, porque ela manipulava muitos em sua volta. Ela acabou sendo acusada por alguns crimes, como ser acessória ao assassinato de Frank, por ela ter limpado a cena de crime com Shay, e também não querer dar a senha do celular dela para a polícia. Mas essas acusações foram retiradas porque ela acabou ajudando a polícia no tribunal, como testemunha de acusação de Shay Groves.
Até mesmo Shay disse para a polícia que Lauren não tinha nada a ver com o crime que ela cometeu. A polícia também entendeu um pouco da situação e acabou retirando as acusações. O julgamento de Shay Grubbs aconteceu e, ao lado da defesa, Shay permaneceu com a sua história de que ela era vítima e que tudo foi legítima defesa, dizendo que ela tinha imagens que comprovavam que Frank abusou dela sexualmente. Enquanto isso, no lado da acusação, eles queriam que ela fosse punida por ter matado seu namorado, não por legítima defesa, mas sim por um crime passional, que se refere a crimes violentos, especialmente homicídio, onde o acusado comete um ato violento devido a um impulso forte de raiva ou outra emoção, de forma não premeditada. Outra coisa que eles queriam provar é que Shay se equivocou quando viu as mensagens da garota de apenas 13 anos e acabou matando ele por impulso de raiva. No tribunal, Shay contou a mesma história de que Frank atacou ela e ela apenas se defendeu. Mas isso foi logo desmentido porque a perícia e a necrópsia de Frank comprovaram que ele estava deitado e dormindo no momento que a Shay atacou ele. Ele não tinha nenhuma lesão de defesa nos braços e nas mãos, indicando que ele teria se protegido do ataque. Ainda por cima, a defesa tentou colocar que Frank abusava dela sexualmente, mostrando imagens editadas que pareciam mesmo que ele abusava dela. Pareciam que Frank era um monstro. Mas a polícia recuperou as imagens originais que mostravam que o sexo entre os dois era consensual. Mesmo que a gente tenha visto que as conversas que eles tinham sobre o sexo BDSM não era o suficiente, já que os dois tiraram proveito do tipo de sexo que eles faziam para se vingar um do outro, mas nós não podemos falar que não era uma coisa acordada entre eles. Uma coisa que pesou muito para o lado de Shay foi as imagens dos serial killers na parede, os livros que ela tinha sobre esse assunto e de como ela assistia documentários sobre true crime na televisão. Por mais que para nós seja uma coisa normal, eu mesma tenho livros de assassinatos e serial killers e tenho milhares de documentários de true crime no meu computador, mas foi dito no tribunal que ela estava familiarizada com a cena do crime, como gerar uma falsa narrativa e como gerar um falso álibi. Outra coisa que não foi favorável foi os depoimentos de Lauren e Vicky. Eles contaram tudo o que elas sabiam que tinha acontecido, e Lauren chegou a falar que Shay dizia coisas que indicavam que Frank estava dormindo quando ela o matou, que ela estava rindo e sorrindo enquanto limpava a cena do crime. Lauren ainda chegou a dizer que enquanto as duas limpavam a cena do crime, Shay falava coisas como: ele já era meio suscetível a ser suicida mesmo, planejando o que ela poderia fazer para se livrar da culpa do crime que ela cometeu. Mas para quem assiste muito True Crime, Shay foi um pouco burra nesse ponto, porque ninguém se mata acertando 22 facadas em si mesmo. Mas enfim, quem sou eu para questionar? Ela queria colocar que ele havia se matado e estava pensando aonde ela poderia colocar o corpo dele. Ou seja, não havia uma parte sequer no julgamento que estava a favor de Shay. Ela havia ainda fabricado falsas evidências para que pudesse justificar o porquê dela ter matado Frank. Durante as considerações finais do juiz, ele disse para Shay que ela tinha roubado da família de Frank o filho e o irmão que eles tinham, e deixou 2 crianças sem pai. Ele ainda falou que ela danificou uma família por décadas e que eles nunca mais vão ser os mesmos. Ele descreveu o assassinato de Frank como um crime passional, adicionando que Shay não era uma assassina de sangue frio e que ela amava o homem que ela matou, que ela matou o homem que ela amava. E no final, Shay foi considerada culpada pelo assassinato de Frank Fitzgerald. Ela foi sentenciada a uma prisão perpétua com no mínimo 23 anos presa pelo crime que ela cometeu. Então, para homenagear a nossa vítima de hoje, já que eu não encontrei nenhuma instituição de caridade para homenagear a nossa vítima, eu queria deixar com vocês a Casa de Isabel, como sempre, que tem como objetivo trabalhar com adultos, crianças e adolescentes que são vítimas de violência doméstica familiar, distribui gratuitamente benefícios para pessoas junto com os órgãos públicos. Eles têm terapia para pessoas que sofrem esse tipo de abuso. Também existe proteção para redução de danos e riscos de uso de drogas. Eu acho que seria uma boa instituição para colocar aqui para ajudar as pessoas que sofrem de violência doméstica, sem se importar com gênero, classe social, religião, cor, nem nada.
Acho que trazer essas histórias para o público que gosta de ouvir histórias sobre true crime, eu acho essencial fazer uma boa ação para os que precisam de ajuda. Então, eu gostaria de deixar, como sempre, o link das doações para a Casa de Isabel para quem tiver interesse em doar ou saber mais sobre a luta delas. Como eu sempre deixo, o link está disponível na descrição do episódio, junto com as referências. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu achei esse caso no podcast Usual Disclaimer, e é um caso que reflete um pouco sobre o limite de gostar de true crime. Até que certo ponto é uma prática normal e quando se torna uma coisa perigosa. Eu, particularmente, não achei que tinha muita coisa a ver o fato dela gostar de true crime e ter cometido um crime. Eu acho que isso não influenciou ela a cometer o crime. Mas o fato dela gostar do jeito que ela gostava é uma coisa preocupante também. A mídia usou muito essa narrativa de que a mulher que era obcecada por serial killers matou um namorado. Acho que gostar de true crime pode ser uma coisa saudável, desde que se faça bem para a pessoa que escute, mas a partir do momento que vira uma obsessão, temos que tomar um pouco mais de cuidado. Então é isso. Não se esqueçam que temos as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Estou sempre atualizando o Instagram quando saem novos episódios ou sai alguma notícia relacionada ao caso que eu já tenha feito ou coisas assim. Então acompanhem nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no podcast. Outra coisa que eu quero deixar aqui, como sempre, é o link para solicitações de casos. Por enquanto eu estou fazendo casos que eu tenho na minha lista já, mas eu estou sempre aberta a fazer mais casos que vocês tenham vontade de ouvir. É só mandar um e-mail para mim no cravoecrimes@gmail.com ou no link de solicitações que eu já deixo tudo planejado. Vocês podem até mandar uma DM para mim no Instagram se vocês tiverem alguma ideia e querem que eu faça. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado do caso do Frank. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam para vocês perderem nenhum episódio do nosso podcast. Quem puder deixar 5 estrelas na plataforma que você escuta o podcast, isso vai ajudar muito para que o Spotify ou outro lugar que você escuta o podcast divulgue e chegue cada vez em mais pessoas. Assim você ajuda o nosso podcast a crescer. Eu vi que já temos mais de 25 avaliações no Spotify e eu fiquei muito feliz e grata para quem deixou as avaliações. Obrigada mesmo. Queria mais uma vez agradecer, como sempre, a todos que nos escutam. Estamos caminhando para o 30º episódio já, e eu nunca imaginei começar um projeto que eu ia gostar tanto de fazer como eu gosto de fazer o Cravo Crimes. Compartilhem com seus amigos e parentes, estou sempre aberta a conversar mais com vocês. Não se esqueçam que temos episódios novos todos os dias 5 e 20 do mês. E é isso, se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.